Muito boa noite. Obrigado por terem vindo. A propósito de um livro, um livrinho tão pequenino que é, e que tem por título O Recomeço em Abril, exatamente. Antes, porém, um agradecimento muito particular a esta casa, ao Instituto Multimédia, quer na pessoa do Presidente da Direção, Luís Humberto Marques, mas também do professor João Lorga, que está aqui connosco, que é o responsável por esta logística toda, é da Comissão Executiva do Instituto, e depois a nossa Ana Rita Soares, a nossa querida Ana Rita Soares, técnica que estudou aqui na escola, acabou o seu curso aqui na escola e hoje trabalha na escola, o que é uma boa indicação. Vamos então, só mais um compasso de espera. Muito obrigado. Podem estar o mais à frente possível. Obrigado por terem vindo. Já somos mais alguns, já podemos fazer um comício. Já podemos fazer o comício. O recomeço. Abril começou de sangue e raiva e de uma revolta assumida muito antes do som das botas militares a marchar no asfalto das ruas da cidade. E começou a florir antes dos cravos nos canos da G3 e antes do ruído dos tanques a crepitar nas pedras da calçada. Abril começou na guerra e nas palavras censuradas dos poetas. Abril assimilou os gritos nas prisões que de noite, cela por cela, prolongaram a dor até à madrugada. Abril começou na imigração clandestina, na fome das mulheres e de homens alquebrados, na morte antecipada de visões e de projetos em pesadelos inquietos transformados. Abril irrompeu no nevoeiro que escondia o pensamento em liberdade. Abril foi o sol das consciências ansiosas por chegar à felicidade. E fomos felizes em Abril. E queremos em Abril continuar a ser felizes. E se o sol não se apagar, voltaremos a ver as estrelas a brilhar antes do tempo destinado à primavera, e depois dele, como se outro tempo não houvera. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
foram os escravos que nos trouxeram a vida. E foram os escravos que viraram a nossa vida do avesso. Mas sempre soubemos responder a desafios, independentemente de considerar as consequências. Uma mão cheia de boas atitudes, outra plena de erros e de culpas. Uma mão cheia de engenho e arte, a outra plena de confrontos violentos. Até que chegaram os escravos libertadores. Depois de muitos espinhos e cardos, já lá vão 40 anos. É preciso lembrar e não deixar morrer esse espírito libertador. Por isso plantei estes cravos. Primeiro cravo. Madrugada. Pura. Em noite desenhada. Alegria em abril. Renascida. E pelo povo partilhada. Também por outros povos desejada. Entre 1974 e 1976, houve tempos de combate político e de outras lutas, de muita esperança e de muitas angústias. Cravo segundo. E o povo saiu à rua como antes não pudera. A liberdade a cantar em tempo de primavera. Depois de um maio de luta e de um outono perdido, entramos com sangue novo em verão quente na rua. O outono foi chegando, com outras armas na mesa, nova gente regressando de tão longe, além do mar. Mais alguns anos passados, a transformação foi-se apoderando do país, até se concretizar a opção europeia. Terceiro cravo. E depois da luz, tanta certeza em descuido, abril foi correndo e depois maio passando, o povo sem perceber que alguém o ia enganando. Em abril ainda forte, de quem eles não gostaram, resistia no poema, nos corações namorava. Sem saber que a finança de falsa noiva tratava. Abril nas nuvens caminhava para o sonho de uma Europa que enganava. E os fundos dourados confiscaram a razão. Ele foi o FEDER, ele foi o FEOGA, ele foi o Fundo Social Europeu. Eles foram tantos a insuflar os bolsos de oportunistas, sejam banqueiros, empresários, intermediários. Cravo quarto. Houve uma ilusão sem fundo e fundos muito ilusórios que chegaram da Europa em catadupa sonora. Mas abril foi sendo corroído e corrido do pensamento, da alma e do calor dos corações. Abril solidário, abril irmão, todo o egoísmo levou. Palavras ao vento de uma ambição que matou. E tudo foi normalizado. O pensamento, a informação, a fruta e as batatas. Uma questão de calibre decretou-se e a agricultura afundou-se. Quinto grave. E na onda normalizada de tanta finança inquieta, ninguém perguntou ao povo qual a chave do destino. Não foi por esquecimento, antes plano cumprido, de rigor em pensamento, para fazer do país um deserto em morte lenta, sem cravos, sem abril, sem gente sequer cá dentro. E a culpa foi de quem? Ela não morre solteira. Todos fomos culpados. Por isso, não se condenem os cravos. Cravo sexto. 40 anos depois, feitas as contas da agenda, a história deixou marcas de um abril fora de tempo. Mas não se condenem os cravos. Desse abril libertador, exaltemos a virtude, da coragem, da mudança. Louvemos o
sexto cravo floriu de um ódio que não sentiu. 7 cravos já paridos. Eu que os julgava perdidos, mas não podemos descansar a fim de assumir um lugar na história. 7º cravo. Não se pode descansar, nem mesmo por ser o 7º. Um número abençoado, por certo, bem torneado. Semanas, meses e anos, a contar as utopias, sonhos de amor paridos, concebidos sem pecado, em cravos estilizados. Não se pode descansar, sobretudo por ser o 7º, e antes que tudo murche, ficando os sonhos perdidos. Esta salva de palmas foi para Alzira Santos, professora e da poesia que eu conheço das redes sociais. O Carlos Semedo, amigo de infância, nas ilhas do meio do mundo, lá longe, que disseram com excelência estes poemas. E para o Pedro Semedo, que é filho do Carlos, virtuoso na sua guitarra de Coimbra, e eu agradeço aos três este belo momento que nos trouxeram aqui de poesia. Muito obrigado. Os poemas e o texto que antecede cada um dos poemas foram escritos em Moimenta da Beira durante a semana que a autarquia dedicou ao 25 de Abril, e em cada um dos dias eu escrevi um cravo. E portanto foram 7, não é? E por isso é que esta sessão tem a ver toda ela com os 40 anos do 25 de Abril, e eu chamei-lhe a estes 7 cravos uma semana de vida para um recomeço futuro. E esta sessão decidi dar este nome 7 cravos e um livro, exatamente porque o livro é este que aqui vem. Mas os poemas não estão neste livro. Estes que acabaram de ouvir são inéditos, foram ditos hoje pela primeira vez. Não estão neste livro, mas que descrevem, enfim, espero que o som tenha chegado aos vossos ouvidos em perfeitas condições. Todos descrevem o percurso dos 40 anos de Abril, até ficarmos todos normalizados com este pensamento. Felizmente o pensamento ainda não, mas a informação já está normalizada, e portanto esta é uma das consequências do percurso, do tempo que já lá vai, 40 anos. Sobre o livro, eu quero agradecer à editora Edições Esgotadas, mais uma vez. A editora teve a amabilidade e a força e a genica suficiente para me colocar o livro a tempo de ele ser apresentado em Moimenta da Beira no dia 22 de Abril, exatamente para podermos estar a celebrar Abril. E, portanto, agradeço a atenção que a editora mais uma vez teve para comigo. E também agradeço à Teresa, à minha prima Teresa. Finalmente tenho uma prima Teresa, e portanto a minha prima Teresa, que pinta muito bem, e a capa e a contracapa são 2 quadros pintados por ela, e a ela se deve, portanto, metade deste livro, não é? A outra metade é um texto em que eu foco,
digamos, aquilo que o 25 de Abril me trouxe quando eu era ainda um jovem, e no livro perceber-se-á por esta fotografia que vocês aí veem, perceber-se-á que eu era de facto um jovem, tinha 24 anos, portanto o texto tem tudo a ver com uma das consequências do 25 de Abril, que foi exatamente a descolonização. E depois os poemas que estão no livro são poemas que eu fui, enfim, colecionando ao longo deste tempo. Faltam aqui, infelizmente, dois de um primeiro livro que eu publiquei em Macau em 1999, e já nessa altura eu sentia que Abril estava a levar um caminho que poderia ser muito diferente daquilo que imaginámos no início. Mas foi em 1999 que eu publiquei esse primeiro livro, de facto, em Macau, e já esse livro tinha 2 poemas sobre Abril. E, portanto, eles estão aqui, vocês vão lê-los quando quiserem, quando puderem, e se quiserem repetir, vão repetir. Os poemas são para ir comendo, são para abalar, como diz Mário Quintana, não são para embalar. Não é? Os poemas são para provocar uma reação. E, portanto, eu agora passo a palavra aqui ao Sílvio, que representa a editora, e ele dirá o que me for na cabeça. Exatamente. Bem, mas eu agora já percebo porque é que disse que o melhor era no início, ou seja, já me está a pôr cá bem em baixo. Não, convém a expectativa, que é para não ser demasiado, não é? A expectativa, foi só por isso. E, portanto, queria, como é óbvio, em nome da editora, uma editora com sede em Viseu, mas que já estamos um bocadinho por todo o mundo, não só em Portugal, mas também fora de Portugal, em vários países, não só da Europa, mas também da África. E queria aproveitar este bocadinho que tenho para, como é óbvio, agradecer ao Instituto Multimédia o facto de ter disponibilizado o espaço e toda a infraestrutura para que nós pudéssemos estar aqui, não só a apresentar um livro, mas também a assistir a todo o espetáculo envolvente que vocês puderam presenciar. Queria agradecer, como é óbvio, ao Dr. Carlos Semedo e à Dra. Alzira Santos o facto de se terem disponibilizado para ler os poemas, e ao Pedro Semedo o facto de ter dedilhado as cordas, e que tão bem o fez. E, como é óbvio, não posso deixar de agradecer ao poeta António Bondoso a publicação de mais um livro com a nossa editora. Já vamos em 3, se não me falha a memória. 3, este é o terceiro. Portanto, mais uma vez, obrigado. E também queria agradecer, como é óbvio, a todos os restantes presentes o facto de terem querido partilhar este momento connosco, e nós também agradecemos e esperamos que gostem não só do livro, mas também deste momento, como é óbvio. E não sei o que é que tem preparado mais para nós. Será pior do que eu ou não? E como? É pior do que eu? Eu não sei se... Não. Tem tendência a piorar. Eu já vou pedir ao Carlos e à Alzira para, se quiserem dizer qualquer coisa sobre o livro, que para já tivemos apenas o prazer de os ouvir. Mas antes queria vos mostrar um poema, uma composição, se quisermos chamar, não é bem isso, mas enfim, um amigo decidiu pegar num dos poemas do livro, que é o Cravo de Amor Parido, e resolveu fazer isto que vamos ouvir. A mão que segura o cravo e o ergue apontando ao infinito,
Não treme, não vacila, tem a garra da firmeza e a beleza da humilde força da razão que abril não verga. Sem combate, sem combate, sem combate, sem combate. Essa mão, essa flor, um cravo de amor parido jamais será esquecido. Em punho cerrado ao vento, e o sol de cada momento. Não treme, não vacila, tem a garra da firmeza e a beleza da humilde força da razão que abril não verga. Sem combate, sem combate, sem combate, sem combate, sem combate, sem combate. Eu gostava que o Carlos Semedo e a Alzira se juntassem a nós aqui na mesa e nos pudessem dizer qualquer coisa sobre o livro. Alzira e Carlos. E eu passei, claro. Está ligado? Estava ligado, está. Eu passei os olhos pelo livro, claro, antes de vir para aqui. Digo-vos que gostei. E aconselho realmente o livro. Para além disso, escolhi daqui a alguns poemas que já trazia também preparados. Hoje pisam as pessoas e não usam botas cardadas de vilão. Noutro tempo percebiam que as leis eram só suas, sem esforço, morrendo sem tempo, e já vazia a ampulheta da história imaginada. Hoje pisam as pessoas e não usam a tortura da prisão e do degredo. Como quem no lagar apura o mosto e a prensa aperta, tritura e esmaga cada uva, assim se condenam os mais velhos e ficam amarrados os mais novos. Hoje pisam as pessoas e não usam nem gás, nem químico, outro injetável. Depois de pisados, esmagados, esmifrado o almoço e abandonados, a morte chega violenta em alvoroço da tumba de princípios derramados. Hoje pisam as pessoas e não usam nem tiros, nem facas, só decretos. Obrigado, Alzira. Está ligado. Que me toca, eu também passei os olhos pelo livro. Mas está assim meio a dormir, não? Sem os meus olhos miúpes, Mr. Magoo. Há, de facto, é escusado falar da poesia de António Bondoso e de António Bondoso. Eu emociono-me sempre que falo de António Bondoso. Eu já vos referi que era da minha infância, da minha juventude, da juventude de São Tomé. Mesmo que cada um estivesse nos seus cantos e nos seus sítios, sempre nos encontrávamos, sempre tínhamos referências. Eu tenho muitas referências dele. E a primeira vez que, já de adulto, chorei comovido foi quando li Os Escravos de Paraíso. O Bondoso não é só poeta, tem uma fluência vivida, sentida, cheirada. Só quem não é da África possivelmente não saberá do que falo. Todos os cheiros são cheiros, todos os ruídos são ruídos, todos os sons são sons. E aquele mar, aquela água salgadíssima, aquele sol, aquela umidade, aquele cheiro. O António é isso, é vivência. Mas eu não sei se prefiro mais as poesias do António do que a prosa de António. Os Escravos de Paraíso marcaram profundamente pelas pequenas reminiscências. Aconselho-vos, de facto, a procurarem e a lerem. Sobretudo, está esgotado. Tem que se fazer uma reedição nas edições. Mas é um livro de sabor, é um livro de amizade, é um livro de vivências, é um livro a António Bondoso. Possivelmente a arte da escrita vem da arte de saber falar, da rádio, dos jornais. O António tem essa facilidade. As coisas fluem como aos dias no nosso país. Falo aqui para o nosso. Acabei por ser um conterrâneo meu e amo muito. Vocês não se conheciam? Não.
tenho referências da família, mas pessoalmente não a conhecia. E vou voltar para São Tomé. Acho que parto já no sábado. E não sei se voltarei lá. Eu hei de convidar, até porque muitos têm regressado. É tão ternurento. Deixam tudo, deixam os lugares comuns de 30 e de 40 anos para voltar aos lugares dos 15, 14, 12, 7, 10. Bom, isto é o António. Espero que o livro, em breve, com as edições esgotadas, possa encontrar, de facto, não só para os mas a todos aqui presentes. Eu de todos os poemas, há outros. Eu entendo que o António é muito feliz quando escreve. É preciso. Porque, de facto, é preciso. Não precisa de ser mais, não é? E nas palavras do António, é preciso saber. De facto, andamos muito distraídos, completamente ignorantes. É preciso saber. É preciso saber regar as plantas. É preciso entender a linguagem das flores. É preciso alma para pôr nas árvores. Em cada ramo, 2 folhas de amor. É preciso criar. É preciso, é urgente cuidar da vida. De toda a natureza que meus olhos veem, é fundamental que ela seja lida, querida e amada e bem percebida. É vital saber, é urgente cuidar, é preciso entender e é preciso amar. E depois continuaremos a perguntar. E mesmo que não nos respondam, tenhamos a coragem de questionar sempre. E depois? A noite vai ser longa, de sono leve, intermitente, até acordarmos livres de novo numa qualquer madrugada de abril. E depois? Talvez tenhamos uma guerreira lucidez para virar o destino do avesso. António Bondoso. Está connosco e com um grande gosto meu, um grande prazer meu, está connosco o Sr. Coronel Castro Carneiro, a quem eu quero manifestar na sua pessoa um sinal de gratidão a todos os militares de Abril. Alzira provavelmente quer ler ainda quer dizer mais um poema, não é? Celebramos os militares de Abril. Deixe-me só dizer, doutora, Salgueiro Maia do meu curso. Era do meu curso. Meu capitão, em memória de Salgueiro Maia, 22 anos após a sua morte. Meu capitão, serás sempre o capitão. Comandante da força que cercou pela força das ideias um regime, outro, que tombou. Meu capitão, serás sempre o oficial às ordens, distinto e distinguido pela razão. Comandante sereno que tomou um poder já perdido, já sem homens. António Bondoso, 4 de abril de 2014. Queres dizer alguma coisa mais? Está tudo dito. E portanto, eu agradeço a vossa vinda. Não sei, e não nos vamos embora sem eu dizer uma coisa óbvia, que é nasceu mais um livro. Isto é um título de um outro poema que também não está publicado, ainda não vem neste livro. Nasceu mais um livro de poemas, ou não? E foi presente às pessoas, sentadas umas e outras na vertical das ideias, no anfiteatro das escadas ou no espírito de uma sala interior. O livro deixou de ser meu, apenas meu, e cada um dos leitores, embevecidos, ao emigrar para esse país das palavras, passou a habitar o espírito dos poemas
e a poetar em voz alta, ouvindo-se certamente, mas procurando a certeza de se escutar. Muito obrigado a todos por terem vindo. Está aqui, eu vou ter que cantar agora. Deixa-me só dizer. Vou dizer que é estar hoje aqui. E fico com pena de não ter visto é que para além do poeta, para além do escritor, para além do homem, para além do chefe de família, esteve hoje aqui também um grande profissional da rádio, uma grande profissional.